frase quando noticiou o Cruzeiro? Falei. Apostei com o patrão que ele falaria isso 3 vezes. Tá valendo o almoço. Falei. Fala essa hora. Não, não sei. 5 vezes. Aquele cara, né? Não falei, não sei. Não, na verdade é assim, eu acho, não sei. Não sei. Sempre tem que ter um eu acho e eu não sei. É claro, é só achismo. Não sei se eu acho. É, Composto, não. Não sei se eu acho. palavras aí obrigatórias do jornalista Alfredo Viana. Obrigado, Serginho. O João Augusto falou que o Léo Gustavo até o João Tex apoiando o Edinaldo. Piada demais esse futebol brasileiro. Ué, mas ele no futebol não era corrupto, não sei o quê. Eu tinha provas. Meu Deus do céu. A prova que ele arrumou foi da 19ª divisão, 567. lá do Rio de Janeiro. Isso aí é o Esse, grupo de aliás, zap da Tia Neida. Acontece isso mesmo. Pedro, Na hora parece que por tudo que ele falou, se fosse outro dirigente,